Posteriormente vai surgindo, a partir do crescimento do cristianismo, alguns outros comportamentos com relação à ceia. Por exemplo, nós temos de costume uma vez por mês, mas tem denominação que é uma vez por ano. Eu acho demorado demais, né? Acho que até uma vez por mês está tudo bem, mas uma vez por ano, anualmente. E eles perseveravam também, irmãos, nas orações, considerando que sem oração a vida cristã abundante, vitoriosa, plena e eficaz. Não há como a gente triunfar sobre o pecado, o diabo e o mundo, sobre a própria natureza adâmica ou pecaminosa, ou a carne, como também é chamada, sem uma vida de oração. O texto diz que também havia muito temor na igreja. Cada alma, cada cristão era muito temente a Deus. Lembrando que o temor é uma atitude em relação a Deus e muita reverência à pessoa de Deus e a tudo que lhe diz respeito. Tudo que diz respeito a Deus. E também muitas maravilhas e sinais eram efetuados por intermédio dos apóstolos. Milagres marcou a história da igreja nos seus primeiros anos. No versículo 44 diz que todos os que criam, todos os crentes, todos os que iam crendo, eles tinham tudo em comum. Aqui é o verdadeiro comunismo. Isso é comunismo. Esse comunismo aqui vale a pena, né? Não tem nada a ver com o comunismo marxista, de Engels, nada a ver. Tem nada a ver com o comunismo moderno, que vitimou cerca de 110 milhões. Alguns historiadores dizem mais de 100, outros dizem mais de 110 milhões de vítimas. Tem nada a ver com esse comunismo aí, não. Esse comunismo aqui, viu? O termo comum aqui é totalmente diferente. Não tem nada a ver aqui com o poder centralizado no Estado, centralizado em líder. Não. E eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de ir do céu, conforme a necessidade de cada um. Era um povo que levava a sério a filantropia, que nós chamamos hoje de filantropia, chamamos também hoje de ação social, que é cumprir o mandamento de Jesus que diz: a quem tem fome está bom, a quem tem sede está. Mas quer dizer, vou orar por você, não, está precisando de pão. Oração não é escudo de ninguém, não. Orar e agir. Até a palavra oração, se a gente observar, orar e agir. Oração. Orar e agir. É interessante, né? É curioso. A igreja também, ela tinha outra coisa interessante, perseverando unânimes todos os dias do templo, levava a sério a vida comunitária, o ato de congregar, o ato de se reunir. Todos os dias eles estavam no templo. Era um povo que tinha devoção, um povo que convivia. E eu aprendo com isso que além de nós sermos irmãos em Cristo, precisamos ser amigos. Eu convivo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei há poucos dias atrás e 99,9% já esqueceu, salvo engano. Se for conversar já não passou aí perto. É esse costume, um costume que a gente tinha de estar perdendo, e ao terminar o culto a gente saudar uns aos outros. E alguns estão perdendo esse hábito. Antigamente, por exemplo, um cristão não sai da igreja sem saudar o seu líder depois do culto. Eu até hoje faço isso. Mas eu estou percebendo que a gente vai ter que usar, que praticar uma teoria que a gente aprende quando está fazendo curso de teologia, na matéria de liderança cristã. Que o líder... Foi depois da pandemia que o povo esqueceu, mas a pandemia já passou, vamos relembrar. Na liderança cristã a gente aprende que, vez por outra, a liderança precisa fazer isso. Quando o culto terminar, pedir para alguém interpretar a missa apostólica, ou às vezes já fazer a oração, interpretar a missa apostólica, e tomar a porta, para poder ter o direito de saudar todos os crentes. Não tem como ele escolher. Mas aí aqui é dois, tem que fechar uma, senão os ainda vão sair por aqui e mandar o bolé na gente. E não salda a gente, como pode ser o dia deles. É uma pressa mais jantada, né, irmão? Não, a pressa é grande. A pressa é grande. Mas vai dar certo. Partiam pão em casa, comiam juntos com alegria e queridos do coração. Olha aqui que coisa linda, né? Como é bom tomar essas refeições juntos. Perseveravam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ou seja, a igreja, à medida que ela praticava
isso, à medida que ela ia praticando o cristianismo, praticando a palavra, o que é que acontecia? Ela ia ganhando a simpatia do povo, ela ia caindo na graça do povo, ela ia conquistando a confiança do povo. E aí, como diz acho que Hernando Dias Lopes, que se o mundo for avaliar, for comparar a avaliação do mundo em relação à igreja do século I para o século XXI, naquele tempo ele dizia: olha como eles se amam. Hoje diz: olha como eles se ofendem. Claro, não vamos generalizar, né? Olha como eles se abraçam. Hoje dizia: olha como eles se separam. Misericórdia. Mas claro que não é a igreja aqui, é lá para o lado da Bahia, lá para o lado do Brasil, né? E com isso, irmãos, a igreja só crescia. Todo dia tinha conversão. Todo dia a igreja recebia novos irmãos, novas irmãs, novos convertidos. Olha o verso 47, parte B. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Comentando rapidamente, fazendo uma rápida exposição do texto propriamente dizendo, agora vamos comentar aqui bem rápido acerca do que dizem os historiadores com relação à reforma protestante. A reforma protestante, contada ou interpretada, podemos dizer assim, por 4 diferentes tipos de historiadores, com 4 tipos de cosmovisão ou visão de mundo, visão da reforma diferente, propriamente dizendo. Nós vamos trazer aqui e vamos comparar o que cada historiador diz. Nós vamos ouvir aqui agora 4 tipos de historiadores. 4 tipos de historiadores com visão de mundo diferente, cosmovisão diferente e etc. e tal. Mas abra aqui um parênteses para registrar o retorno da nossa irmã Ana e do nosso nome que é essa congregação. Como eu justifiquei na ceia, a ausência dos irmãos, o motivo, estávamos orando e os irmãos estão de volta à congregação. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Chegaram ontem ou hoje? Chegaram domingo. Mas porque chegaram cansados, não foi? Estavam na fé. Chegaram cansados. Amém. Vamos lá. Os historiadores romanistas ou católicos romanos, olha só, eles interpretam a reforma como uma heresia inspirada por Martim Lutero, por motivos pessoais ou razão de alguns interesses pessoais, como por exemplo, a vontade de casar, o desejo de casar. Só que a reforma, o estupim da reforma foi exatamente dia 31 de outubro de 1517. E o homem estava tão doido para casar, tão apressado para casar, que sabe quando ele foi casar? Em 1525. Apressado para casar, que eu digo, é o irmão Iago, que marcou o casamento no dia da nossa programação. A programação está no plano de ação, que passa a ser um compromisso do campo inteiro. Esse aí está lá fechado. Não é? 8 anos. Já pensou? Não tem lógica. Então aqui já cai por terra essa narrativa. Vamos lá. O protestantismo é visto por eles como um cisma herético, ou como uma heresia sistemática, que destruiu a unidade teológica e eclesiástica da igreja medieval. Se bem que o catolicismo nunca conseguiu proeza de se manter unido ou una. Na verdade, se a gente tiver a coragem de recorrer aos livros de história, percebemos que eles nunca conseguiram ser uma igreja una. Hoje, não quero entrar aqui em detalhes, mas, por exemplo, bispos e arcebispos estão sendo excluídos pelo fato de serem conservadores, de querer manter os bons costumes que são derivados da boa doutrina. Vocês têm uma ideia, então já vai cair por terra. Mas vamos lá. Os historiadores católicos se esquecem da verdadeira problemática que envolveu de fato a igreja romana. Por quê? No período da Idade Média, tanto da Baixa como da chamada Alta Idade Média, e qualquer historiador que vai historiciar a história da humanidade a partir da Alta Idade Média,
ele tem que citar a Reforma Protestante, porque é um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, sendo o maior desse período da história. Muitíssimas barbaridades e anomalias foram vistas dentro da igreja, não tem como esconder. Só que se queimar todos os livros de história, não tem como esconder. Mas alguém ainda vai lembrar, né? Gerando muitos protestos na época que não foram atendidos e que na verdade foi com a prisão e morte de muita gente. Então isso foi que foi contribuindo até que a Reforma Protestante era inevitável, ou acabava a igreja não existiria mais. Agora, o que dizem os historiadores seculares, que simplesmente são historiadores, não são cristãos protestantes, não são cristãos romanos, enfim, muitos nem religião têm, são sem religião. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: eles dão mais atenção aos fatores secundários em sua ótica sobre a reforma. Temos como exemplo o historiador Voltaire. Ele ilustra muito bem a interpretação racionalista que os historiadores seculares, a maioria são secretários do racionalismo. Para ele, a Reforma Protestante foi apenas a consequência de uma briga de monges da Saxônia com outros da Inglaterra, e que a reforma religiosa não deixou de ser apenas resultado de um caso de amor de Henrique VIII. Continua: é claro que tais conjecturas fazem parte da história, mas resumido em tão nobre ou um tão nobre movimento, pelos quais pessoas sacrificaram suas próprias vidas, que somente essas ocorrências seriam suficientes, é falta de vontade de analisar exegeticamente ou de forma interpretativa os fatos. Então, os historiadores, eles simplesmente contam com um fato, consequência de desinteligência, de briga de monges da Saxônia com monges da Inglaterra, só isso. Agora vamos lá, historiadores marxistas, que é aqueles que pregam a destruição das religiões, mas principalmente o cristianismo, alegando que a religião é o ópio da humanidade e que acabando as religiões acabou o problema da humanidade. Agora vejam que mentalidade. Eles determinam que a reforma aconteceu devido a questões econômicas, só isso. Ela é vista como resultado da tentativa do papado de explorar economicamente a Alemanha para lucro próprio. É o pensamento dos historiadores marxistas. Seria resultado da oposição de nações-estados a uma igreja internacional, a uma igreja dominante. Para eles, os marxistas, a reforma foi um sistema, ou melhor, um simples episódio político de origem racionalista. Embora haja elementos de verdade em todas as interpretações, é preciso, porém, notar que suas ênfases, em geral, recaem sobre causas secundárias e quase sempre uma causa secundária particular. Esquece do fator político, do fator econômico, do fator intelectual e do fator moral, como eu falei na terça passada. Lembram? A reforma não só se explica não se explica assim de maneira tão simplória. Não. Suas causas são múltiplas. E além de múltiplas, muito complexas. Agora vejamos em quarto e último lugar os historiadores protestantes, os historiadores evangélicos. Eles interpretam a reforma protestante ou a reforma religiosa como um movimento religioso que procurou redescobrir a pureza do cristianismo primitivo, autêntico e bíblico, segundo a égide do Novo Testamento. E mais, esta interpretação ela tende a ignorar os fatores políticos, econômicos e intelectuais que ajudaram a promover a reforma protestante. A fonte aqui, irmãos, é a Bíblia de Estudo Apologética e também alguns historiadores como Yarley F.
que é mestre em história da Reforma Protestante. Agora vamos falar sobre duas mulheres importantes da Reforma Protestante. Não ignoramos outras, mas essas aqui se destacaram. A primeira, essas mulheres, elas contribuíram, irmãos, com um dos movimentos mais importantes da história da humanidade, e elas não podem ficar esquecidas na história. A primeira mulher que eu quero falar é Catarina Vambora. Catarina Vambora foi uma freira alemã que se tornou conhecida por seu casamento com Martinho Lutero, após fugir de um convento. Catarina foi uma mulher transformada e inspirada pelas verdades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela, Catarina, desempenhou um papel muito crucial na vida de Martinho Lutero, não apenas como sua esposa, mas também como uma parceira igualmente engajada na causa da Reforma Protestante. Quem nunca ouviu dizer a frase: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Que a gente faz uma reinterpretação dessa frase e diz: ao lado, não atrás, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Vocês não vão ver um obreiro muito bem sucedido se ele não puder contar com a sua esposa. Nós temos homens de Deus na história passada e até presente, que o ministério, irmãos, acabou, foi de água abaixo, foi comprometido, simplesmente por causa da mulher. Os estudiosos da área ministerial, eles dizem que 50% do ministério de um obreiro, principalmente a atividade pastoral, é a sua mulher. A mulher é responsável pelo progresso do marido ou pelo desprogresso. Ai do obreiro que não tiver uma mulher sábia, que não tiver uma mulher virtuosa. Não tem como, certo? Então a gente não pode esquecer. Lutero contou a partir de 1525 com a sua esposa Catarina de Vambora. Contribuiu muito, porque a reforma ela foi um processo, não foi um instalar de dedo, só a questão das 95 teses, só a questão do lema ou dos 5 solas. Não, teve um processo, Pauladinho. Então Catarina foi uma mulher, repito, transformada, inspirada pelas verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Ela desempenhou um papel crucial ao lado de Martinho Lutero, não apenas como sua esposa, mas também como uma parceira igualmente engajada na causa da reforma. É interessante dizer que a companheira de Lutero, ela deixou um exemplo de uma mulher cristã, e ao desempenhar seu papel com amor, com dedicação, auxiliou o reformador em seu trabalho, deixando frutos que permanecem até os dias de hoje. Se bem que ela nunca escreveu nenhum livro, nunca pregou um único sermão, mas seu estimável auxílio, compreensão, afeto, possibilitou que seu marido fizesse tudo como poucos na história da igreja conseguiram fazer. Porque tem gente que acha que toda esposa de obreiro, toda esposa de pastor, de líder, necessariamente será uma pregadora, necessariamente será uma educadora cristã. Não. Se ela orar pelo tal, compreender, aconselhar, ouvir, acompanhar, pronto, já está fazendo um excelente trabalho. Olha o que Martinho Lutero diz acerca da sua esposa: minha querida Cate, me ajuda em meu trabalho e acima de tudo, ela ama a Cristo. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo que está acontecendo, eu espero que o nome de Cate apareça junto ao meu, disse Martinho Lutero. Isso também, irmãos, é muito interessante para nós homens, é conhecer o papel, o trabalho, o auxílio da esposa, certo?
sem precisar cobrar em excesso, porque nós temos algumas problemáticas de alguns líderes que pensam que quem foi empossado foi a esposa, e às vezes cobra em excesso. Não é aconselhável excesso de cobrança, nem da esposa, nem dos filhos. Temos a história de um pastor que quase revolta todos os seus filhos, porque ele impunha, ele obrigava. Um exemplo: teve uma época que todos trabalhavam e todos tinham que ir para o matutino. Pai, hoje eu não aguento, eu dormi tarde, trabalhei o dia todo, cheguei tarde da igreja, fui jantar. A gente às vezes tem esse hábito. Não, mas não é aconselhável jantar depois do culto, é bom antes. Se chegar já com fome, porque crente só pede para lugar, porque é alfanhoto, como uma bolacha, como um suco, como uma fruta, alguma coisa, mas comida muito pesada, enfim. E aí então dormia muito tarde, quando era na hora do matutino, oxe, agarrava nos cabelos, vai ter que ir, vai ter que ir. Deve-se ter esses cuidados, meus irmãos, porque a história registra. A segunda mulher que eu quero citar é Margaret de Navarre, ou Marguerite de Navarre. Ela era irmã do rei Francisco I. Ela foi uma grande defensora da liberdade religiosa e da liberdade intelectual, a liberdade de pensamento, de investigação e pesquisa. Olha aí, naquele século. Além de ser uma apoiadora das ideias reformistas, era em uma época em que a Igreja Católica tinha uma influência significativa na Europa, e ao conhecer as obras de Martinho Lutero, seu coração se encheu de amor pelo genuíno Evangelho e pelas doutrinas da graça de Deus. Essa mulher, ela protegeu e apoiou outros reformistas importantes, ou reformadores importantes, como Guillaume Farel e Jacques Lefebvre, diabos. Por ser uma mulher poetisa, escritora, talentosa, ela escreveu algumas obras teológicas que falavam do diálogo da teologia com a cultura da sociedade. Olha que coisa, lembrei até agora da psicologia comunitária, num estilo de leitura muito fácil, muito acessível a todos os públicos. Naquela época, olha que coisa linda. Dessa forma, ela influenciou o desenvolvimento do protestantismo na França. O cristianismo, ele valoriza muito as mulheres. Por isso que eu, durante essa série de informações, eu não podia deixar de citar algumas mulheres, ao menos duas, tão importantes na Reforma Protestante. Agora vamos concluir, queridos, falando sobre as contribuições, melhor dizendo, do cristianismo e da Reforma Protestante em todos os âmbitos da sociedade, em todas as áreas, em todos os âmbitos da sociedade, para o desenvolvimento do mundo e principalmente do Ocidente. A Reforma Protestante, ela teve uma influência profunda e duradoura em diversos aspectos da sociedade ocidental, que diz respeito à nossa, inclusive, contribuindo para a diversificação do cristianismo, o desenvolvimento do pensamento teológico, a promoção da liberdade religiosa, não só religiosa, mas a liberdade de expressão deve-se ao cristianismo. A liberdade de pensamento livre deve-se ao cristianismo. A moldagem da cultura e da educação, o legado do cristianismo, e principalmente a partir da Reforma Protestante, continua a ser relevante e é um componente essencial na história religiosa e na história cultural, bem como na formação como civilização e sociedade do Ocidente. O cristianismo é a principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator na formação tanto das Américas como da Europa. Para quem não sabe, cristianismo é coisa boa, de fato, sal da terra e luz do mundo,
A influência cristã permeia todos os aspectos da vida e da sociedade destes continentes, Américas e Europa. Vem do cristianismo, por exemplo, a proteção à vida desde a sua concepção até a morte natural dada por Deus. Por exemplo, também vem do cristianismo, principalmente a partir da forma protestante, os chamados direitos humanos. A valorização da criança como gente, como ser humano. Vem do cristianismo a valorização da mulher. Nunca a mulher foi valorizada tanto quanto, irmãos, a partir do cristianismo e a partir da reforma protestante. A valorização do idoso, a valorização do casamento e a valorização da vida em família. As maiores universidades do mundo foram criadas, fundadas, formadas por cristãos. E uma coisa bem interessante que vocês devem notar: a primeira matéria era teologia. Todas elas começaram. Primeiro ensino. Qual foi a primeira disciplina ou matéria que foi lecionada? Teologia, as escrituras, a palavra, éticas, valores, o amor de Deus, tentando moldar a conduta e ajustar a sociedade. Glória a Deus pela reforma protestante, glória a Deus pelo cristianismo. Universidades que são famosas, desejadas, como Paris, Bolônia, Oxford, Harvard. Eu não sei falar bem nem português quanto mais inglês, mas vai dar para vocês entenderem. Yale, Princeton, não foram fundadas por ateístas, não foram fundadas por materialistas, não foram fundadas por comunistas, foram fundadas pelos cristãos, pelo cristianismo. Foi a reforma protestante que marcou a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. A partir da reforma protestante se produziu ciência no mundo como nunca antes foi produzido. Ela impulsionou as ciências. E aí vem alguém enganar os desinformados que a igreja, o cristianismo é a ciência. Mentira. A escola pública ou as escolas públicas é consequência da reforma protestante, irmãos. Esse impulso das escolas públicas de colocar, dar oportunidade aos de classes baixas, aos pobrezinhos para estudar, é da reforma protestante, irmão, não é de outro não. Vamos conhecer a história, vamos estudar, vamos aprender. Foi da reforma protestante o estímulo do Estado moderno e também da independência entre Estado e igreja, porque a igreja estava mandando o Estado, se metendo, querendo ser senhora do mundo. Foi a reforma protestante que disse: não, pela Bíblia são duas instituições distintas que devem trabalhar em harmonia pelo bem comum da sua sociedade, um cooperando com o outro, mas independentes. Como o caso do sistema de governo nosso, poder executivo, judiciário, legislativo, são três poderes independentes que devem trabalhar em harmonia, mas um respeitando a independência do outro. Isso vem da reforma protestante, para quem não sabe. Aí tem gente que pensa que o cristianismo é uma coisinha, meu Deus do céu. Jesus amado, foi a reforma protestante que deu acesso aos homens de classes baixas a conquistar riquezas e posições. Esse negócio da riqueza se concentrar em uma pessoa, só no Estado, isso veio da reforma protestante, mas essa proposta de independência financeira para todo ser humano foi da reforma protestante. Para quem não sabe, foi a reforma protestante que deixou a concepção de que a ignorância é o grande mal
para a verdadeira religião. Foi a reforma protestante que deixou a concepção, ou foi a partir da reforma protestante, melhor dizendo, que acabou essa concepção, que a ignorância era o conhecimento, essa pregação contra o conhecimento, e a ignorância, a falta de conhecimento, que se tornou um grande mal, irmãos, para a igreja. E foi a reforma protestante que veio combater essa ignorância e veio promover o pensamento intelectual, o estudo, da investigação, do conhecimento. Querem eliminar o cristianismo do mundo ocidental. Vocês sabiam? Querem substituir o modelo de formação de sociedade, o modelo judaico-cristão, pelo modelo marxista, pelo modelo humanista e pelo modelo ateísta. Só que não sabendo eles, os inimigos do cristianismo, que à medida que se enfraquece o cristianismo, se fortalece o islamismo. Aí nego vai ver o que é compatócio que veio no país dominado pelo islamismo. Vocês entenderam, meus irmãos? E eu paro por aqui com essas informações. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu peço a Deus que tenha podido contribuir com os irmãos, com as irmãs, com a igreja de uma certa forma, para conhecer, para entender, para compreender o que foi a reforma, o que culminou, o que provocou, os motivos que provocou a reforma, que levou a estupidez da reforma, o que é os 5 solas e etc. e tal. Deus abençoe em nome de Jesus. Encerro aqui esta parte. Amém?